Boa noite, querido. Shalom. Graça, paz, prosperidade, bênção, vida em abundância, sejam sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. O Xande vai colocar para mim, Gênesis capítulo 26, versículo 12. Eu tenho falado que eu não sou um pregador de prosperidade, mas estes dias, eu não lembro se foi a Natasha ou a Fernanda, falaram assim, acho que foi a Fernanda, falou assim, só que agora você tem que falar que você é pregador de prosperidade, que você está pregando sobre prosperidade. E existem alguns momentos que nós somos chamados por Deus, que Deus nos levanta para fazer isso, amém? Para fazer isso. Quando eu olho para toda a história de Israel, irmãos, eu percebo que Deus queria abençoar o povo de Israel de duas maneiras, de forma física e de forma espiritual. E da mesma forma Deus quer abençoar a mim e a você, de forma física e de forma espiritual. Deus, desde Abraão, Deus dá para eles uma promessa de prosperidade. E a prosperidade, ela envolve muita coisa, ela envolve bênção física, bênção financeira, bênção emocional, bênção intelectual, ou seja, a prosperidade, ela envolve muita coisa. Durante anos e anos nós temos falado da bênção espiritual, né? Pregamos sobre cura emocional, falamos muito sobre isso, falamos de bênçãos espirituais, buscamos muito isso, mas muito pouco eu falo de bênção financeira. E aí Deus começou a mexer com a gente um pouquinho nisso, porque Deus quer tratar conosco de uma forma completa. Amém? Você crê nisso? Deus quer nos abençoar também na área física, na área material. Deus não tem o desejo que você tenha problemas financeiros. Ele não quer que as finanças comandem a nossa vida. Guarda isso. Deus não quer que as finanças, que o dinheiro comande a nossa vida. Muito pelo contrário, Ele quer que nós comandemos isso. Não é para nós servirmos ao dinheiro, mas o dinheiro nos servir. Porque nós precisamos disso e Deus quer dar isso. Eu quero falar então um pouquinho, eu tenho falado já um pouquinho sobre isso, e durante algumas mensagens nós vamos falar isso para que você tome posse da visão, para que você tome posse da sua vida e Deus mude. E daqui a pouco nós vamos orar, eu quero orar com você. Deixa eu perguntar aqui, quem tem um projeto de começar, olha lá, o Edipo já levantou as duas mãos. Quem tem um projeto de começar um negócio, deixa eu explicar para você. Às vezes você fala assim, mas o negócio que eu quero começar é tão simples, eu só quero um carrinho de pipoca, só quero vender pipoca. Irmãos, vender pipoca dá dinheiro. Você não tem, imagina só, de vez em quando, quando a gente pode, que tem algum evento, que a gente sai, vai em algum lugar, cada pacotinho de pipoca está saindo R$10, R$15, aí você faz um cálculo aí, o gasto que tem para fazer as pipocas e o quanto se ganha vendendo pipoca. Uma vez, quando eu trabalhava no banco, só para você ter uma ideia, tinha um senhor, faz muito tempo eu não vejo ele mais, ele era de Campos do Jordão, e ele vinha no banco uma vez por mês só que ele passava ali, porque ele passava em todos os lugares, e ali ele vinha uma vez por mês para vender queijadinha, e ele geralmente vendia para a gente 3 pacotes de queijadinha, digamos assim, 3 pacotes por R$10, só que ele chegava lá para todo mundo, uma queijadinha para um, outro para outro, outro para outro, e todo mundo estava comendo queijadinha. E um dia eu perguntei para ele, eu fiz questão de perguntar, eu falei, olha, fala uma coisa aqui para mim, o senhor não perde dinheiro com esse negócio não? O senhor dá? Ele falou assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Ele vinha, olha irmãos, ele não vinha de carro não, ele vinha de ônibus. Ele vinha com uma sacola, sabe aquelas sacolas antigas de supermercado, aquelas brutas sacolonas que você segurava, lotado, vinha duas bolsas,
Com um tempo depois, ele começou a vir com mais uma outra pessoa, junto, só para carregar essas bolsas. E aí ele pegou e falou assim para mim: meu filho, eu tenho não sei quantas casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o que, só vendendo queijadinho. Então, meu irmão, eu não sei se você tem um projeto. Pode ser, pode até parecer que o teu projeto é muito simples, mas é nesse projeto que Deus, se Deus colocou esse projeto no teu coração, você vai prosperar nisso. Então vou fazer uma pergunta para você: quem aqui tem um projeto de começar alguma coisa? Eu quero. E também vou falar de novo, não interessa a sua idade. Moisés começou com 80 anos o projeto lá no deserto, hein? Ok? Quem tem aí um projeto de começar um trabalho, começar alguma coisa sua própria, levanta a mão, deixa eu ver aqui. Olha lá, apóstola Fernanda, pastora Gisele, Chante lá em cima, levantou as duas mãos já. Carla, Édipo, quem mais? Mais ninguém? Mais ninguém? Não tem, tá bom, tem problema. Mas se você tem hoje, nós vamos orar por vocês. Hoje eu quero orar com vocês. Nós vamos fazer assim oração específica, porque tem aquelas pessoas, tem aqueles irmãos que falam: não, eu não quero, para mim tá bom, eu recebo lá o meu pagamento, tá ótimo, não preciso mais que isso, né? Ou tem aquele que fala: olha, eu estou contente, estou feliz em ter o meu trabalho, amém? Ou tem aquele que fala: eu estou feliz, estou contente em ser aposentado, acabou, ponto final. Mas tem alguns que falam: opa, peraí, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por quê? Porque Deus tem e Deus quer te abençoar. Eu também tenho, tá? Eu também tenho. Depois eu falo um pouquinho, mas vamos lá, vamos ler Gênesis 26, 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra, e naquele ano ele colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Bom, uma outra versão: Isaque semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, ou 100%, porque o Senhor o abençoava. Vou fazer uma pergunta para você. Já pensou alguém chegar para você e falar assim: olha, que tal você fazer um investimento? Você vai investir hoje R$1.000, mas fica tranquilo, que em um ano você vai ter R$100.000 garantido na tua mão. Eu acho que você não entendeu, vou falar de novo. Já pensou você investir R$1.000 agora, hoje, e daqui a 364 dias você tem 100.000? Você já parou para pensar isso? Não tem, irmãos, investimento que faça isso para você. Não tem. Mas o interessante é que Deus fez algo na vida de Isaque que fez ele colher. Ele plantou, ele semeou naquela terra. E ele plantou e colheu, e a Bíblia diz que em um ano ele prosperou 100%. 100%. Só Deus faz isso. Então eu quero entender um pouquinho, aí pelo menos quatro escolhas, 4 coisas que Isaque fez, que proporcionou para ele prosperar. 4 coisas que serão lições para mim e para você. Amém? 4 coisas. Nós começamos falando sobre isso. Falamos o que? Sobre Jacó, a estratégia, a parnassá que Deus deu para ele. Semana passada eu falei para você que Deus quer que você seja o quê? O que eu falei na semana passada? Que Deus quer que você seja contador de estrelas. Que Deus quer dar a visão dele para você alcançar aquilo que você quer. Hoje eu quero falar de 4 coisas na vida de Isaque, 4 escolhas. E depois, no final, eu vou falar uma outra coisa aí para você, tá bom? Então se prepara aí, porque é importante. Então vamos lá. Primeira escolha de Isaque
foi ser obediente à voz de Deus. Foi ser obediente à voz de Deus. Irmãos, o que estava acontecendo? Ele escolheu semear no lugar certo. Primeiro, eu quero que você entenda que Isaac estava vivendo um momento complicado. Não vou nem perguntar se você vive momentos complicados, mas Isaac estava vivendo um momento complicado. A Bíblia diz que estava um momento de seca, um momento de fome. Ok? Um momento de seca, um momento de fome. Graças a Deus nós não experimentamos isso. Talvez em algum local do país isso aconteça. Graças a Deus eu não lembro de nós termos visto isso. Mas ele estava vivendo um momento assim. De repente, uma seca muito grande, já viviam num ambiente difícil, porque era no deserto, né? Então, o que ele podia fazer? Interessante você notar que Deus chega para ele naquele momento, e Deus vai trazer para ele uma promessa. Irmãos, nos momentos complicados, nós sempre vamos tentar buscar uma solução. E o que Isaac estava tentando fazer? Naquele momento difícil, ele se lembra, preste atenção, ele se lembra que nos dias do seu pai, quando ele era criança, aconteceu aquilo. Nos dias de Abraão, houve um problema de seca, houve um problema de fome. Ele se lembra, ele não era vivo ainda, mas seu pai contou a história. Ele ainda não tinha nascido, mas seu pai contou a história. Isaac não tinha vivido aquilo, mas seu pai tinha contado. Contou para ele. E o que Abraão fez naquele tempo? Quando veio a fome, Abraão foi para o Egito. Só que no Egito, irmãos, um local que parecia ser a solução, a saída, Abraão teve problemas. Porque olha só, Abraão era casado com Sara, até então se chamava Sarai. Ela não era uma mocinha, ela não era jovem, muito pelo contrário, ela já tinha mais de 65 anos, mas a Bíblia diz que ela era tão bela, mas tão bela, mas tão bonita, a velhinha era tão bonita, que o faraó no Egito arregalou os olhos. E Abraão ficou com medo de morrer, porque ele falou assim: olha, o faraó vai mandar me matar para ficar com ela. Aí, em vez de falar que era esposa dele, falou: não, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. O faraó falou: opa, é a irmã dele, quero casar com essa mulher. E trouxe ela para dentro do palácio. Só que Deus, conhecedor de todas as coisas, pesou a mão ali. E o faraó reconheceu isso depois e falou: olha aqui, Abraão, que negócio é esse? Você mentiu para mim, está trazendo um monte de males para minha casa. E vai embora, sai daqui. Você entende? Abraão, para fugir da fome, para fugir da sede, vai para um local onde ele passa problemas. E agora Isaac está vivendo um momento difícil. Isaac está vivendo um momento de fome. E talvez Isaac lembrou da experiência do seu pai e falou: olha, quando houve fome, o que meu pai fez? Foi para o Egito. E talvez na cabeça de Isaac o pensamento foi: vou para o Egito também. Vou para lá. Irmãos, eu vou fazer uma perguntinha, porque isso daqui, toda essa mensagem tem que mexer comigo e com você. Você já passou momentos apertados, momentos complicados, que você falou: vou tomar tal decisão. Talvez você nem tenha tomado, mas você pensou: vou fazer isso. E talvez você tenha feito e você tenha, assim como eu, tenha quebrado a cara. Você já quebrou a cara? Já fez coisa que quebrou a cara? Pois é. Agora, o que acontece? Isaac está passando um problema. E Isaac resolve, quem sabe, fala no seu pensamento, no seu coração: vou para o Egito. Nesse momento,
Deus vem e fala com ele. Deus chega para ele e fala assim: Isaque, fica nessa terra, fica aqui, fica aonde não tem água, fica aonde não está chovendo, fica aonde só tem pedra, fica aonde só tem terra, fica aonde não dá para plantar, fica aonde o calor está escaldante, fica aqui, que eu vou te fazer prosperar. Fica aqui. Deus estava dando um direcionamento. Fala comigo, mesmo que você fale baixinho, fala assim, ó, direcionamento. Direcionamento. Irmãos, quando você resolve fazer a escolha de Isaque, ouvir o direcionamento de Deus, quando eu resolvo escutar o direcionamento de Deus e tomar a atitude de semear, de plantar no lugar certo, na direção de Deus, a bênção vai vir, a bênção virá. Não importa, ele vai plantar num local improvável. Ele vai plantar num local improvável. Ele vai plantar num local onde alguém ia falar assim: esse homem está louco. Já se viu plantar? Quer pregar comigo? Onde já se viu plantar num lugar que não vai nascer nada? Ninguém tinha mais nada para plantar. Aquilo que eles tinham até já tinham comido. Não tinha mais nada. Para não morrer de fome. Provavelmente muitas pessoas estavam morrendo de fome. Os animais já tinham morrido. Só que a Bíblia diz o seguinte: Deus fala para ele: fica aqui, planta, semeia nessa terra. Vamos lá, começa a plantar. Irmãos, olha para mim. Você quer que Deus prospere a sua vida? Você quer que Deus prospere você, que tire desse momento difícil e faça o teu sonho se tornar realidade? Então você vai ter que começar a plantar. Plantar no lugar certo. Você vai ter que ouvir a voz de Deus. Isaque, ele dá um primeiro passo da prosperidade dele. Ele ouve a voz de Deus, ele vai semear. Ele vai semear numa terra árida, seca, onde não tinha água, onde não estava chovendo. Não tem problema. Não tem problema. Se está na bênção de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. E isso você tem que tomar para você hoje. Para você que falou: olha, eu quero fazer algo. E eu já sei um pouquinho da história de cada um aqui que levantou a mão para mim e falou que está com um projeto. Eu já sei o que o Édipo está começando a fazer, o que a Natasha está começando a fazer, o que a Fernanda está aí sonhando, o que a apóstola já está começando, o que a pastora Gisele já estava falando agora há pouco, o que o Xande já está fazendo, né? Eu só não sei a Carla falou que ela quer fazer, mas ela não contou, mas depois a gente pergunta e a gente vai ficar sabendo, que a gente é curioso. Vai comprar as Casas Bahia? Eita, nós! Por que não? O Amador Aguiar era só um funcionário lá dentro. Começou como contínuo dentro do Bradesco, comprou o Bradesco e transformou no Bradesco naquilo que é hoje. Pensando o quê? Silvio Santos começou como camelô e deixou uma fortuna gigantesca para os seus filhos. Por que não? Ou será que Deus não tem o poder de fazer isso na minha vida e na tua vida? Me fala. Tem, irmãos. Basta você querer e você confiar e tomar a atitude. Então eu quero que você entenda que Isaque não estava jogando as sementes ao vento. Quando Deus fala para ele: semeia nessa terra, Isaque foi lá e foi trabalhar naquela terra.
eu acho que não deve ter sido fácil. Ele foi trabalhar numa terra seca, numa terra que ele, cada cavocada que ele dava, nem minhoca tinha, era só terra. Você vai falar, isso é loucura, como é que eu vou plantar num lugar que não tem água, que não é úmido? Mas a Bíblia diz que Deus estendeu as mãos e o abençoou de uma forma que ele plantou e começou a germinar. E o povo ao redor não entendia isso. Por quê? Porque ele começou a plantar e começou a colher, começou a plantar e começou a colher, começou a plantar e começou a colher. A colheita começou a acontecer. E naquele lugar todo árido, seco, sem chuva, todo mundo com fome, começou a comprar de quem? De Isaac. Em um ano, tudo que ele plantou, ele colheu 100%. Irmãos, ele não teve perda. Ele não teve perda. Nada. Não perdeu nada. Então eu quero que você compreenda isso aí em nome de Jesus, tá bom? Porque isso é importante. Vamos lá para o segundo ponto. Ele ouviu, mesmo diante da escassez, ele obedeceu à voz de Deus, permaneceu lá, e essa foi a primeira chave que abriu as portas para ele. Bom, a aplicação para a minha vida e para a sua vida, o que é? Obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece ilógico aos nossos olhos. Amém? Mesmo quando alguém chegar para você e falar, olha, não vai dar certo, não faça isso que você vai jogar dinheiro fora, porque vai aparecer, olha para o seu irmão e fala, vai aparecer aqueles que vão te desmotivar, vai aparecer, não estou profetizando errado não, vai aparecer, irmãos, é normal, vai aparecer. Agora, existe uma razão para Deus não permitir que ele descesse para o Egito. Isso eu só vou falar no final. Não vou contar agora para o seu segredo, não. Existe uma razão. É interessante que às vezes Deus manda ir para um lugar e às vezes Deus fala que não é para ir. Por que será? Por que para alguns Deus fala faz isso e para outros Deus fala não faz? Já parou para pensar? Daqui a pouco eu conto, não vou contar agora não vou contar o segredo antes de contar o resto. Vamos lá para a segunda escolha, segunda atitude. A segunda atitude, fala comigo, perseverança e trabalho estratégico. Você quer ser próspero? Seja no trabalho onde você trabalha como funcionário, amém? Ou você e eu que queremos alguma coisa. Eu trabalhei a vida inteira, irmãos, vocês sabem disso. Gosto de trabalhar. Você gosta de trabalhar? Então, você gosta de trabalhar, Deus vai abençoar você aí. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho essa questão aqui, né? Quando Isaac começou a prosperar, teve um problema sério. Os filisteus ficaram com inveja. Quer prosperar? Quer? Édipo, você quer? Xande, você quer prosperar, Xande? Pastor Gisele, Pastor Carlos, vocês que levantaram a mão, falaram, a gente quer abrir uma empresa, vocês querem prosperar? Então eu vou dizer uma coisa para vocês se preparem para lidar com a questão da inveja. A Bíblia diz que os filisteus, assim que o Isaac começou a prosperar, os filisteus foram lá e tamparam os poços que ele tinha aberto. Porque a Bíblia diz, irmãos, olha só, eles viviam num local que precisava de água, ou seja, todo mundo naquela redondeza, para poder viver ali, precisa de água, ok?
o povo nômade no deserto, eles sabem aonde tem água, eles sabem como encontrar com uma facilidade incrível. Você pode ir para lá, você pode cavar o que você quiser, você não encontra, mas eles encontram com a maior facilidade. Eles sabem aonde tem, vai ali eles acampam, ali eles tiram água, ali eles sobrevivem. Agora eu vou dizer uma coisa para você, só ia se acampar aonde o quê? Aonde tinha água. E a escassez estava muito grande. Só que com Isaac, o que acontecia? A Bíblia diz que ele cavou de novo os poços que o seu pai tinha aberto. Porque no tempo do seu pai tinha cavado poços e tinha encontrado água. Só que depois o que fizeram? Foram lá e entulharam os poços que Abraão tinha descoberto água. O que Isaac faz? A primeira coisa, ele vai lá e tira o entulho. Tira o entulho. Quando os filisteus viram que ele tinha água e os demais não tinham, só de raiva alguém foi lá e fez o quê? Entulhou de novo, jogou um monte de terra, pedra, para que ele não pudesse tirar água de lá. E aí o que aconteceu? Em vez de Isaac desistir, Isaac faz o quê? Vai cavar outro poço. Isaac, irmãos, ele utiliza de perseverança. Não está dando certo? Espera aí, vamos mudar a estratégia. Irmãos, olha para mim, ele não comprou briga com os inimigos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele não comprou briga. Ele vai abrir novos poços. Perseverante. Irmãos, quando eu e você queremos começar alguma coisa, queremos prosperar alguma coisa, às vezes aquilo que nós estamos fazendo não está dando tão certo. Às vezes não dá certo. Você tem que mudar de estratégia. Você tem que mudar de estratégia, não tem jeito. Você tem que mudar de estratégia. A gente estava conversando agora há pouco, a Fernanda, a Fernanda, a pastora Gisele, a gente estava conversando aqui sobre alguns projetos. E eu falei, olha, você quer começar um negócio, você tem que primeiro fazer o quê? Uma pesquisa de marketing. Vamos lá saber se as pessoas que estão aqui, para quem você quer vender, se vai dar resultado, se vai ter aceitação, se não tem. Se já tem alguma empresa que vende, como é que é a aceitação do produto, Vamos trazer um produto novo, vamos fazer. A gente estava conversando sobre isso. E às vezes você precisa mudar de estratégia, meu irmão. Você quer que Deus te abençoe financeiramente? Então, você vai começar a fazer algo e de repente você vai ter que mudar de estratégia. Isaac passa por um problema, ele acampa com a sua família, ele precisa de água, Deus estava dando água, só que os problemas vieram a inveja. Vai ter alguém que vai invejar, vai ter alguém que não vai gostar, vai ter alguém que vai falar alguma coisa, vai ter alguém que vai falar alguma coisa, vai ter alguém que vai tentar entulhar os teus poços, vai ter alguém que vai tentar afundar o teu barco, meu irmão, vai ter alguém que vai tentar te colocar no chão, vai ter alguém que tem inveja de você. E quando a pessoa tem inveja, ela vai falar alguma coisa para te derrubar. A gente já viveu isso. Lembro que um dia a gente foi para a igreja, feliz, alegre, contente, alguém chegou e teve o prazer de falar algo para ela que arrebentou ela. Mas arrebentou. Acabou com ela. A gente voltou para casa, ela numa tristeza profunda. Por quê? Porque tem gente que tem prazer de ver você perder a alegria que você tem. Tem pessoas que têm o prazer, irmãos. Quando eu trabalhava no banco, a gente falava a respeito disso, Eu comecei a trabalhar uma época lá com investimentos e tudo mais, e quando a gente estava fazendo o curso, alguém falou assim, olha, tome cuidado com aquelas pessoas que são bola murcha. O que é isso? O que é uma pessoa que é um bola murcha?
ela faz de tudo, você chega empolgado, você fala assim, você levanta cedo da sua casa, lá da sua cama, você fala, hoje vai ser um dia abençoado, hoje vai dar certo, hoje eu vou fazer e vai, olha, hoje eu vou arrebentar, não é isso? Por que falaram isso pra gente quando a gente estava fazendo um curso lá? Falaram, você vai chegar lá na agência, você vai chegar lá para você começar esse novo projeto, e alguém vai falar, ih, meu filho, esquece, eu já trabalho com isso aqui faz tempo e não dá certo. Interessante que a pessoa fala não dá certo, mas ela continua e não sai. Você já reparou? A pessoa que tenta derrubar você é aquela pessoa que ela está ali, ela reclama sempre de tudo, ela fala que não dá certo, ela quer ver você desmotivada, mas ela está ali. Dá vontade de perguntar, por que você não desistiu já, hein? Já que não dá certo, o que você está fazendo aqui? Conhece alguém assim? Não levanta a mão não, por favor, fica quieto aí. Irmãos, que eu quero que você entenda o seguinte, você quer ser abençoado, você quer prosperar? Alguém vai tentar derrubar o teu sonho. Vai tentar, vai, você pode ter certeza que vai. Você fala, olha, estou com esse projeto, alguém, cara... Não, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você já ouviu alguém falar assim, olha, a pessoa chega toda feliz, falando, olha, eu estou pensando, eu acho que nesse ano eu vou casar. E alguém fala, cara, para com isso. Se você soubesse, você não fazia uma besteira dessa. Só porque a vida dele foi uma desgraça, ele acha que a vida do outro vai ser também. Estou certo ou estou errado? O irmão Mauro gosta. Mas é verdade, irmãos, tem gente que é assim. Tem gente que é assim, ele tem o prazer ele acha que só porque ele teve problema e com ele não deu certo, ele faz questão de falar isso para você, que é para te derrubar. Eu sempre falo, né? Conselho é uma coisa, palpite. Conselho, se você não pedir, não é conselho, é palpite. E os palpiteiros de plantão sempre vão estar ali esperando para tentar derrubar você. Então você tem que aprender a lidar com isso, irmãos. Porque vai ter pessoas que vai puxar o teu tapete, tem pessoas que vai tentar te derrubar. A hora que ele vê que você está dando certo, vai tentar entulhar o teu poço. Vai entulhar o quê, meu irmão? Vai entulhar o teu trabalho, vai entulhar a tua cabeça. Vai falar de você, contra você, para outros, para a pessoa não comprar contigo. É isso que acontece. E não pense que vai ser diferente, porque infelizmente essas coisas têm. Está entendendo o que eu estou falando? E aí o que você vai fazer? Ai, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço, acho que eu vou desistir. Para com isso. Quando aconteceu isso, em vez de Isaac desistir, ele perseverou e continuou cavando poços. Cada vez que ele tinha uma oposição, ele ia lá e abria outro poço. Cada vez que alguém falava, não está dando, vou fazer de novo. Se você fez, não deu certo, vou mudar a estratégia. Irmãos, às vezes as coisas não acontecem porque a pessoa não muda a estratégia. É aquilo que eu falei, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não adianta. Passa a vida inteira teimando numa mesma coisa, não vai. Se não dá certo, muda de estratégia. Não adianta querer coisas novas se você continua fazendo a coisa do mesmo jeito. Não adianta querer um resultado diferente se você continua trabalhando da mesma forma. Agora, chegou um momento que Isaac cavou um poço, e depois que as pessoas viram que não adiantava mais ficar entulhando os poços, deixaram ele em paz. Aí ele falou assim, agora o Senhor nos deu um lugar. Agora Deus deu um lugar para a gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Então qual é a aplicação para mim e para você? Quem persevera mesmo diante das lutas, encontra espaço preparado por Deus. E pessoas que perseveram
mesmo diante das lutas, encontram um espaço reservado por Deus. Você vai encontrar o teu lugar, aonde você vai prosperar. Então, não desista nos primeiros obstáculos, não desista cada vez que você tentar fazer e você vê que não deu certo, ou que alguém fez qualquer coisa, ok? Amém? Vamos lá. Terceira coisa, escolha pela paz. Toda vez que alguém fazia alguma coisa, irmãos, ele não brigou. Ele não brigou. Os caras chegaram, entulhavam o poço e falavam: ó, você sai daqui porque essa terra é nossa. Tá bom, beleza. Ele estava indo ali ele ia produzir, ia ter alimento, ia ter tudo, mas o pessoal não queria não. Tá bom, então tchau para vocês, eu saio daqui. Continuou seco, mesmo lugar. Porque a bênção estava com Isaac. Irmão, será que você consegue entender isso? A bênção estava com ele. Ele não saiu da terra, a terra que, né, podia ser aqui, podia ser ali, podia ser, não importa. Ele só não podia ir para outro lugar, não podia sair para o Egito ou para outro local, era para eles ficarem ali. Só que ele só fez isso, não deu, então beleza, eu estou saindo daqui, vou abrir poço em outro canto. Você quer ficar com essa terra seca aqui? Beleza, filho, pode ficar, é seu, tchau. Os caras todos felizes, tiramos Isaac daqui. Ele está prosperando, nós estamos aqui com fome, então, vai embora. Beleza, ele falou, tchau para vocês. Vocês não querem a bênção? Eu quero. Então, isso me faz lembrar quando Jesus chega, Jesus fala para eles: vocês vão de casa em casa. A casa que aceitar a paz de vocês, fala para eles: Shalom seja nessa casa. Shalom Marlerim. Paz seja com vocês. A casa que não quiser, filho, sai de lá, ó. Bate a poeira do pé e vai embora, zarpa. Não briga não. Não entra em atrito. Entenda, meu irmão. Sabe qual foi a terceira escolha? Ele escolheu ter paz. Ele falou: não querem? Não tem problema não. Eu quero. A bênção está comigo. Fale aí com você, fale: a bênção está comigo. A bênção está com você. A bênção de Deus está com você. Eu falo isso com autoridade. A bênção está sobre a sua vida. Você tem buscado ao Senhor, você tem rendido sua vida ao Senhor, você tem orado ao Senhor, você tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta, você tem sido fiel nos votos, assim como Jacó falou: Senhor, se o Senhor for comigo, pode ter certeza, eu vou te servir. Você tem feito isso, então a bênção de Deus está com você, meu irmão. Não se preocupe, não entre em atrito, não entre em briga. Não entre em briga. A pessoa acha que ele vai sair ganhando, não vai. Quem vai ganhar é você. Você vai ter paz, você vai ser abençoado aí, em nome de Jesus. Sabe? E isso trouxe respeito para Isaac. As pessoas olhavam para Isaac e falavam: poxa, mas o que tem de diferente nesse cara? A gente chega, está brigando, entulha, enche o poço lá de pedra para destruir ele. Ele fala: beleza, gente, tudo bem. Ele vai para outro lugar. A gente não tem domínio sobre ele. O diabo quer dominar os teus pensamentos, quer dominar o teu sentimento. Olha, você não pode, você não consegue. Mas você fala: Senhor, olha, eu escolho a tua paz, eu escolho a tua shalom na minha vida. E você continua confiando. Você vai ser abençoado. A aplicação para mim e para você, a prosperidade verdadeira, ela não se conquista à base de contendas, nem de rivalidade. Escolher a paz é uma decisão que abre portas. Ter paz, irmãos, é a melhor coisa que tem. Ter paz é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Eu já contei para vocês. Eu já contei para vocês.
podia ter brigado com uma pessoa, brigado feio. Quando comprei uma loja, vocês sabem da história. Eu podia ter entrado numa batalha judicial ali. Eu ia ganhar a causa, com certeza. Mas eu lembrei de alguns ensinos de Jesus. Eu falei, quer saber? Vou fazer o que Jesus ensinou para fazer. Então entenda isso em nome de Jesus e você vai ser abençoado. A quarta escolha, a quarta atitude que Isaac tem é pela dependência de Deus. Isaac nunca deixou de reconhecer que a sua prosperidade vinha do Senhor. Irmão, entenda isso e não esqueça disso. A tua bênção, a tua prosperidade não vem pelo teu esforço. O teu esforço é importante. Fale comigo, o meu esforço é importante. Mas a bênção vem pelo Senhor. A Bíblia diz, riquezas e glória vem de Deus. Deus falou lá em Deuteronômio, falou, quando vocês entrarem na terra que eu dou, e vocês plantarem, vocês colherem, vocês tiverem a casa de vocês, olha o porquê que Deus ensinou que deveria ser dizimista e ofertante. Deus fala de primícia, Deus fala de dízimo, e Deus fala para eles, vocês vão entregar o dízimo, para vocês lembrarem que não foi o braço de vocês que conquistou isso, sou eu, o Senhor, que estou abençoando. Irmãos, reconhecer que é Deus que nos abençoa é grande demais. Amém? É grande, mas grande demais. Então Isaac entendeu que a prosperidade não era apenas riqueza, mas era viver em aliança com Deus que dava a provisão. Olha que coisa fantástica, ele entende que a prosperidade era viver em aliança com Deus, porque a aliança com Deus traria a provisão, traria a bênção, traria a paz. Não importa onde ele estava, a bênção viria. A bênção viria. Agora eu quero falar para você, eu quero contar para você um pouquinho. Qual a razão para Deus permitir ou não que alguém andasse ou não por algum lugar? Você arrisca aí alguma coisa ou não? Valendo um chiclete que a pastora Gisele vai dar, porque é ela que é a dona da caixa de chiclete. Até o Édipo gostou da ideia, que já fala assim, é nós. Mas é sério, vamos lá, vocês arriscam? Por que será que Deus chega para um e Deus fala para fazer uma coisa e para outro Deus fala para não fazer? Então vamos lá, algumas revelações aí de Deus para nós. Xande, coloca para mim Mateus 6, 22. Mateus 6, 22 e o 23, tá? Eu quero ler com você um texto dito por Jesus. Guarda isso daqui, irmãos. Pega para você, fala, é para mim. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. Pode ir para o outro. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. É lógico que nós aplicamos isso para questões espirituais, mas eu vou trazer isso daqui para um outro lado hoje para você entender. Fale assim: Deus quer que eu tenha a visão da bênção. Vamos ver se você entendeu. Deus quer que você tenha a visão da bênção. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ou seja, todas as suas atitudes vão refletir a tua visão. Mas se a tua visão for ruim, se a tua visão for má, se a tua visão não for como a visão de Deus, então as suas atitudes serão péssimas. Vamos entender isso, irmãos? Vamos entender? Acompanha comigo aí, vamos lá.
Primeiro, Abraão, Deus fez uma promessa para ele interessante. Quando ele tinha vencido lá a luta, a guerra, resgatou o Ló, que tinha sido sequestrado, resgatou toda a riqueza que tinha sido roubada, né? O que Deus falou para ele? Falou assim: Abraão, percorre toda essa terra na sua extensão. Percorre toda a terra. Percorra toda a terra, porque eu vou dar essa terra para você. Interessante, por que Deus estava falando para ele? Percorra a terra, anda por todos os lugares, pisa em todos. Ó, guarda isso para você entender, tem uma revelação aí. Deus fala para ele: percorra toda a terra. Só que nós vimos na mensagem passada que aconteceu o seguinte: quando Deus faz as primeiras promessas, ele está com 70 anos, a Sara está com 60, e passa-se 24 anos, e nada da promessa acontecer. Ela não engravida, já tinha um problemão sério, porque ela era estéril, e ela estava velha. E durante aqueles 24 anos, o que eu falei para vocês na semana passada? O que Abraão via dentro da tenda? A velha e o mordomo. Era só isso que ele enxergava. Quando Deus ia falar com ele: Senhor, olha, não acontece nada, a única coisa que eu enxergo é a velha. Ela é velha, está com 89 anos, como é que ela vai engravidar? E eu só enxergo o mordomo que vai ser o herdeiro das minhas coisas. Irmãos, presta atenção. Deus primeiro fala para ele: sai da sua terra, percorre, vai para a terra que eu vou te mandar. Depois Deus fala: percorra toda a extensão, percorra. Deus queria que ele visse a terra. Só que durante 24 anos, o que ele enxerga? O ambiente da tenda, somente a velha e o mordomo. Só isso. A visão dele estava limitada. E o que Deus falou? Sai da tenda. Sai da tenda, eu preciso que você saia, vem para fora. Agora olha para o céu e conta as estrelas. E Deus faz o quê? Deus dá para ele uma visão segundo a visão dele. Eu não sei qual a visão que você tem. Às vezes você fala: eu quero uma casa. E Deus fala: tá, filho, mas que casa que você quer? Senhor, eu quero uma casa, uma casinha. Ah, você quer uma casinha? Não, Senhor, eu quero uma casinha, estou satisfeito. Aí Deus dá uma casinha, você fala: puxa vida, podia ser uma coisa melhor, né? Mas você não falou que queria uma casinha? Estou te dando uma casinha. Estou te dando uma casinha. Você não falou o que você queria. Só que a visão de Deus é grande. Deus fala assim: cara, você não é o Eliezer, não é o teu mordomo que vai ser o dono da riqueza, não. A tua mulher vai ficar grávida, ela vai te dar um filho. Olha que coisa. E a tua descendência vai ser igual às estrelas. Conta as estrelas. Acho que Abraão passou a noite inteira contando estrelas e não conseguia contar, irmãos. E Deus falou: vai ser desse jeito, eu quero que você tenha outra visão. Deus faz ele andar na terra, anda por toda a terra. Deus queria que ele visse a terra, que ele visse. Vamos lá para Isaac. O que Deus fala com Isaac? Isaac, não vai para o Egito, fica aqui. Você fala: agora eu não entendi. Se Isaac ia herdar a terra e tudo mais, etc e tal, lá Deus manda o Abraão ir. Agora aqui Deus fala para o Isaac: fica. Por que algumas vezes Deus fala para ir e outras vezes Deus fala para ficar? Vamos ver outra coisa? Jacó. O que Deus faz com Jacó, irmãos? Presta atenção. Jacó está fugindo, cheio de problema, ok? Cheio de problema. Cheio de problemas. O irmão queria matar ele. Ele sai com a roupa do corpo, vai embora, fugindo. Nem um travesseiro ele tinha, pegou uma pedra, deitou, colocou a cabeça em cima da pedra. E Deus trata com ele de uma forma diferente. Deus dá para ele um sonho, onde ele vê uma escada e onde ele vê anjos. E Deus faz o quê? Promessa. E se você prestar atenção, a vida de Jacó é assim.
Quando ele vai para a casa do tio, casa com a Lia, casa com a Raquel, e aí ele começa a prosperar. Mas Deus dá para ele uma parnassá, Deus dá para ele uma visão, ok? Deus dá uma visão. Um anjo aparece para ele em sonho, e o anjo dá a direção para ele. Quando ele enriqueceu, vem um anjo de novo e fala, agora você sai daqui. Você percebe que Deus começa a tratar com ele só através de anjos? E aí o anjo fala, agora você sai daqui e volta para a tua terra. E ele está indo para a terra dele, aí ele chega num lugar que ele só vê anjo, era um acampamento de anjo. Ele falou, aqui eu vou dar um nome para esse lugar vai se chamar Malahim. Malahim, na tua Bíblia está escrito Maanaim, Malahim. Porque aqui tem um acampamento de anjos, e os anjos estavam ali diante dele. Sabe o que Deus estava falando? Lembra que eu prometi para você? Você pediu para que eu fosse com você no caminho, na ida e na volta. Ó, eu estou cuidando de você na ida e na volta, os meus anjos estão com você. Com Josué sai do Egito, caminha do lado de Moisés, recebe as visões que Moisés tinha. Moisés passa para Josué, olha irmãos, passou para ele a visão, a mentalidade de que ele ia tomar posse da terra prometida, que o povo ia tomar posse. Quando ele chega diante da terra, Moisés chama lá 12 homens, e no meio deles, Josué e Calebe. Entra na terra. Deus falou, manda essas pessoas entrar na terra. Eu quero que eles vejam a terra. E eles começam a andar por meio da terra. Passam 40 dias andando na terra prometida, irmãos. Quando eles voltam de lá, 10 deles está com a visão distorcida. Nós vamos morrer. Lá eu só enxerguei gigante. Lá diante dos gigantes nós éramos gafanhotos. Lá só tem cidade fortificada. Josué, sabe aonde que Josué estava os olhos dele? Estava no cacho de uva que eles trouxeram. Falou, a terra é boa demais. Olha o tamanho desse cacho de uva. Gente, vamos entrar, porque Deus vai dar essa terra para a gente. Vamos embora. Para de medo. A terra é nossa. Deus estava trabalhando com Josué. Por quê? Porque o povo ia passar 40 anos no deserto, mas Deus já tinha colocado na cabeça de Josué, na visão de Josué e de Calebe, já tinha colocado a visão da terra. Eles já sabiam como a terra era. Vou perguntar uma coisa, você já sabe como é que é a terra que você vai plantar? Você já sabe como é que é a terra que você vai semear? O que eu estou querendo dizer com isso? Você já sabe o território onde você vai plantar a tua empresa, aquilo que você quer fazer, para você produzir, crescer. Você precisa ter a visão. Você tem que ter a visão. Depois, 40 anos mais tarde, quando ele chega lá, Josué está ali, o povo já tinha morrido, só aqueles de 20 anos para cima cresceram, etc., né? Aqueles de 20 anos para cima estavam tudo com 60, Josué já estava com 80. Deus chega para ele, Josué, Moisés morreu, para de chorar, levanta a cabeça, olha o Jordão, atravessa o Jordão, está vendo a terra? Dali até lá, de tal lugar até lugar, é teu, aonde você pisar a planta do teu pé. Sabe o que Deus estava fazendo? Trabalhando com ele, com a visão, aonde você pisar, anda por esse território, cara, você tem que ter a visão da terra. Quando chega Neemias, você lembra que Neemias recebe a notícia que Jerusalém está destruída, lembra disso? Jerusalém estava destruída, o templo destruído, os muros tudo destruído. Deus coloca um projeto no coração de Neemias. Neemias fala com o rei dá carta para ele, dá ordem para ele, manda o povo ajudar Neemias. Neemias vai para Jerusalém. Neemias leva com ele um grupo de pessoas. Sabe o que Neemias faz? Antes de começar a obra, Neemias sai com eles de noite e vai rodear a cidade e fala, tá vendo aqui? Está quebrado, está
destruído. Está vendo o muro ali? Está quebrado. Vem mais um pouco, vamos ver aqui. Ó, está vendo lá? Olha o que acontece. Ele caminha na terra. Ele vê o que tinha acontecido, ele vê os problemas e ele sabe o que tinha que fazer. Deus estava fazendo isso. Quando chega Ezequiel, o que acontece com o profeta Ezequiel? A Bíblia diz que Ezequiel viveu naquele tempo que o povo foi levado do cativeiro para a Babilônia. Jerusalém tinha sido destruída, o templo destruído, tudo destruído, irmãos. Deus pega Ezequiel e leva ele mais de 500 anos lá na frente e dá uma visão para ele. Sabe o que ele enxerga? Ele enxerga Jerusalém totalmente restaurada, o templo restaurado, e ele vê a glória de Deus vindo e entrando dentro da cidade, e entrando dentro do templo. E aí, depois dele ter aquela visão fantástica, ele chega para o povo e fala: irmãos, vocês não têm ideia, está tudo destruído, mas Deus me deu uma visão, Jerusalém vai ser restaurada, o templo vai ser restaurado. Deus trabalha na visão. E o cego de Betsaida? E o cego de Betsaida? Jesus chega num lugar, numa aldeia, e a Bíblia diz, olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que essa cidade de Betsaida é uma das cidades, uma das aldeias que Jesus amaldiçoou depois. Por que Jesus amaldiçoou aquele local? Por causa da incredulidade daquele povo. Só que lá existia um homem que era cego. A Bíblia não diz quanto tempo ele era cego e também não diz que era de nascença. Eu entendo que ele tinha ficado cego. Por causa da resposta que ele dá para Jesus depois, eu entendo que ele já tinha enxergado antes. Porque quando, olha só a revelação, quando ele está lá, trazem aquele homem para Jesus colocar a mão nele para ele ser curado. Jesus colocou a mão nele e foi curado? Jesus pega o homem e tira ele para fora da aldeia. Escuta, Jesus pega aquele homem e tira ele para fora da aldeia. Por que Jesus não fez o milagre lá dentro? Vou deixar vocês pensarem. Jesus tira ele para fora da aldeia. Lá para fora da aldeia, Jesus cospe no olho dele. A unção da gusparada. Jesus cospe, põe o dedo ali. E aí Jesus pergunta: e agora? Você está vendo? Ele fala assim: olha, eu vejo homens que parecem como árvores. Se ele conhecia árvores, então ele já tinha enxergado antes. Só que o milagre não aconteceu 100%. Jesus vai, coloca as mãos de novo, e ele então começa a enxergar, aí a visão dele é restaurada, e a Bíblia diz que ele reconhece todas as coisas, ou seja, ele ficou cego, mas ele já... Agora, depois disso, Jesus olha para ele e fala assim: agora você não volta para dentro da aldeia, vai embora, não volta mais para lá. Por que Jesus não deixou ele voltar, irmãos? Não vou responder, vou deixar para vocês. E por último, Pedro. Eu poderia ficar aqui e dar um monte de ilustrações. Por último, Pedro, no meio do mar, tudo agitado, Jesus vem caminhando, andando tranquilamente. Eles lá vê Jesus, todo mundo é um fantasma, todo mundo desesperado. Jesus olha para eles: calma, gente, sou eu. Pedro falou: se é o Senhor, então deixa eu ir aí. Jesus queria que ele andasse sobre as águas. Jesus queria que ele experimentasse o milagre. Jesus fala: então vem caminhar sobre as águas, vem experimentar aquilo que é sobrenatural, vem experimentar o milagre, caminha sobre o milagre, anda no milagre. Irmãos, eu não sei se você consegue compreender. Algumas vezes Deus fala vai, algumas vezes Deus fala anda no território, algumas vezes Deus deixa ir para que a pessoa veja tudo que tem, para que a visão de Deus seja colocado aqui. Mas quando a visão não é boa, como no caso da cidade de Betsaida, Jesus falou: não volta para lá não. Se você voltar para lá, a tua visão de milagre, de bênção vai se perder. Quem sabe o homem ia ficar cego de novo. Jesus falou: não volta para lá não.
No caso de Isaac, Deus falou: fica aqui, não desce para o Egito não, porque com certeza a visão do Egito ia distorcer a visão de Deus para Isaac. Queridos, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus quer que você tenha uma visão daquilo que você quer. Amém?